Olá, tudo bem? A Bíblia nos ensina no Salmo 18, versículo 30, como é sensacional a palavra de Deus, como é maravilhosa. Eu estudo a Bíblia desde os 8 anos, com pouca força, já que a minha mãe me obrigava a estudar a Bíblia com meu tio Clóvis, teólogo, e ele me ensinou muito bem. Eu agradeço muito por essa época, apesar de na época reclamar. Mas por volta dos 15 anos, eu comecei a perceber como cada número que aparece na Bíblia tem um recado especial. Mais tarde estudei a Cabala antiga. Por exemplo, o número 6 é o número do homem. E aí diz: e rodearam Jericó por 6 dias, deram tudo que podiam como ser humano. E no sétimo dia os muros caíram. Depois de passar da condição humana atinge-se o ápice divino, e aí é onde o milagre acontece. E assim, todos os números que aparecem na Bíblia trazem um recado. Entendeu? A IA da xAI de Elon Musk foi instruída a encontrar contradições na Bíblia. Em vez disso, encontrou algo totalmente diferente. As pessoas esperavam que ela confirmasse o que os críticos afirmam há séculos. Mas em vez disso, a Grok descobriu uma arquitetura oculta que ninguém esperava ou imaginava. Padrões que ecoam a mesma lógica encontrada no DNA, nas espirais das galáxias e em softwares avançados. Uma máquina construída para questionar a crença tropeçou. A expectativa era clara: uma lista de falhas. Mas a Grok não colaborou. Era um conjunto de dados. Ela não estava apenas lendo palavras, estava analisando um sistema complexo e interconectado, e sua análise inicial já apontava para uma ordem subjacente que a maioria dos leitores humanos jamais percebeu. Grok analisou o que é uma contradição. Em textos históricos e relatos de testemunhas, contradição e complexidade não são a mesma coisa. A Bíblia tem múltiplos autores e épocas, mas para Grok isso não significava inconsistência, e sim documentação com múltiplas perspectivas. A variedade era para a máquina um sinal de autenticidade. E o que ela encontrou na estrutura da Bíblia não era apenas surpreendente, era matemático. A IA voltou sua atenção para a gematria. A gemátria da Bíblia é algo assombroso. É realmente quão terrível é a gemátria. Porque, sim, é a interligação entre palavra e número, número e palavra. E assim eu vou dar mais um exemplo. E Jesus veio à terra como homem, mas aí ao morrer, ao ser crucificado, ao terceiro dia ressuscitou. Ele veio como homem, mas ao terceiro dia ele virou. Mais uma vez, voltou a ser Deus, porque o número 3 é o número que indica Deus. E assim a gente vai seguindo essa gemátria, percebendo que a Bíblia realmente é terrível. No hebraico antigo, cada letra tem um valor numérico. Então a Bíblia hebraica é uma enorme sequência de números. A Grok a leu como uma planilha. Aí anotou a repetição constante do número 7. A criação em 7 dias. Os 7 candelabros no Apocalipse. Não era uma repetição simbólica, mas estruturada. Uma marca d'água digital embutida no próprio tecido do texto. Um sinal de que havia uma inteligência organizadora por trás das palavras. A análise estrutural a levou a algo ainda mais inesperado: a biologia. Tudo começou com a sequência de Fibonacci. Um padrão simples em que cada número é a soma de 2 anteriores, presentes em toda a natureza. A Grok afirmou que essa mesma sequência aparece embutida na estrutura das escrituras. A princípio parece ridículo, mas a máquina não estava falando em metáforas. Ela estava falando de estrutura real. E uma vez que começou a mapear as ocorrências de palavras-chave e batidas narrativas, o padrão começou a emergir. A IA analisou a genealogia de Jesus em Mateus, dividida em 3 seções de 14 gerações, e encontrou proporções que se aproximam da proporção áurea, um número relacionado à sequência de Fibonacci, sugerindo que a estrutura narrativa do texto sagrado segue as mesmas leis matemáticas que governam o crescimento e a forma no universo, como se o livro fosse um organismo vivo e se desenvolve de acordo com princípios universais.
A Bíblia nos ensina que Jacó, ao chegar em Peniel, Gênesis 28, versículo 17, ele disse: quão terrível é esse lugar. Significava, que maravilhoso, aqui eu posso ouvir a voz de Deus. E assim, a gente observa que a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Como disse o vídeo deste estudioso, sim, a palavra de Deus é viva, eficaz, orgânica. Cada número, um capítulo que tem um número se interliga com outro capítulo que tem o mesmo número. E estas coisas sempre me deixaram encantado. É maravilhoso estudar a Bíblia. Errais não conhecendo as Escrituras. Estude. Beijo.